Graças e paz, amados irmãos, estamos nesse momento dando início à nossa escola bíblica dominical através dessa gravação de vídeo e eu gostaria de deixar aqui um versículo para todos os amados irmãos, que está escrito no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, que Jesus Cristo nos diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em cima disso, nós iremos começar uma oração com minha esposa, a irmã Kel, para que Deus possa estar nos abençoando nesse momento difícil, nos dando força, fé, confiança, determinação, pois eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Graças a Deus, amados irmãos, nesta hora oremos ao Senhor, em nome de Jesus. Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, Jesus, nós queremos te louvar, te exaltar e engrandecer ao Senhor. Pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha ao encontro das nossas vidas, ó Deus, ao encontro dos nossos amados irmãos, ao encontro, meu Senhor Jesus, dessa nação brasileira, Senhor. Meu Deus, o Senhor é o médico dos médicos, não há nada impossível para ti, Jesus. Que o Senhor, meu Pai, entre com a sua providência, meu Pai, em nosso meio, meu Pai, para que tudo venha a ser sanado, tudo venha a ser resolvido, ó Deus. Deus, nesta manhã maravilhosa, Jesus, apesar de tantas coisas acontecendo, meu Pai, no mundo, mas nós estamos aqui, firmes e fortes, e temos a certeza que a nossa comunhão só irá crescer. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. A nossa lição nessa manhã fala sobre o plano de Deus para a família. E o versículo-chave está em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que nos diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse é o versículo-chave e nós estaremos fazendo a introdução da lição, que nos diz o seguinte: vimos na lição anterior que a família é a criação de Deus. O fato é que ela só pode exercer tal função plenamente quando seus membros sabem qual o propósito e a vontade de Deus para a família cristã. Quando o Senhor criou o ser humano, Ele o fez para que convivesse em família. Portanto, todas as recomendações do Senhor no texto bíblico são perfeitamente aplicáveis ao nosso contexto familiar. No âmbito empresarial, frequentemente classificam-se as razões, os objetivos e a estrutura de uma organização em missão, visão e valores. Vamos aplicar esses conceitos ao plano de Deus para a família. Nessa lição estaremos aqui enfatizando 3 temas cruciais, que o primeiro é a missão da família, refletir a imagem de Deus. O segundo, a visão da família, reproduzir a imagem de Deus na terra. E o terceiro, os valores da família, representar a imagem de Deus. Sabemos claramente que o comportamento atual das famílias não condiz com a realidade bíblica. Muitas pessoas, por estudarem, por acharem que têm conhecimentos bastante, estão deixando de lado a palavra de Deus para viver a sua própria realidade. Mas nós, como cristãos, nós temos que enfatizar, levar o entendimento de todos os cristãos, que a nossa base de fundamentação é a Bíblia Sagrada. Eu sei que existem pessoas que não creem na Bíblia ou só creem em algumas partes do que a Bíblia fala, mas não é entrando em contradição e nem tampouco procurando debates sobre essa questão, que nós estamos aqui trazendo essa ideia clara. Não. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, se baseando na Bíblia Sagrada.
Então, a minha família, o meu pensamento, as minhas ações e atitudes tem que estar centralizado no que a Bíblia diz, e nada mais que isso. Então vamos lá para o primeiro ponto, que diz o seguinte: a missão da família, refletir a imagem de Deus. Deus, quando criou o homem, tinha um alvo bem definido para a sua estrutura. A Bíblia afirma que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Assim sendo, o homem só possui senso de realização se estiver cumprindo esse propósito para o qual foi criado. Por extensão, podemos afirmar o mesmo com relação à família. Ela existe para refletir a imagem de Deus aqui na terra, vivendo para a glória do Senhor. Nessa lição estaremos sim vendo a probabilidade, do nosso Deus em nos ensinar, nos mostrar, nos dar uma clara evidência de como nós podemos viver em família, em consonância com a sua palavra. Como é que nós estamos vivendo? Será que existe paz em nosso meio? Será que existe alegria? Será que existe felicidade? Será que existe comunhão? Será que existe união? Será que existe amor? Nessa semana, apesar de todos esses conflitos causados por esse coronavírus, nós completamos 21 anos de casados. E é um motivo de alegria, satisfação plena em nossa vida, completarmos todos esses anos de casados, e com o tempo nós estamos aprendendo a nos amar mais e mais, tanto eu quanto a minha esposa. Fala um pouquinho, filho, o que é que você tem achado disso? A questão é que as pessoas acham que viver um casamento é felicidade eterna, mas nós sabemos que a base de tudo é nós buscarmos ao Senhor, é estarmos vivendo a palavra do Senhor. E nesses anos todos nós temos aprendido um com o outro através da palavra de Deus. Nós temos feito de tudo, buscando no Senhor como vivermos. E desse casamento de 21 anos nós temos uma filha maravilhosa, onde nós também mostramos para ela qual o caminho que ela deve seguir, que ela tinha que seguir. Até hoje ela está seguindo para a glória do Senhor. Seguir a palavra de Deus, seguir Jesus. Porque às vezes os pais estão na igreja, às vezes os pais buscam o Senhor, mas muitas vezes não ensinam os seus filhos. Então família é o esposo, a esposa e os seus filhos. Então nós temos também que ensinar o caminho para nossos filhos, ensinar para eles que eles é necessário eles buscarem a Deus. E nesses 21 anos de casados nós temos sim aprendido um com o outro, temos nos amado, o Senhor se faz sempre presente em nossas vidas. E por isso que nós estamos aqui nesta manhã também, para juntos nós aprendermos a palavra de Deus, qual é o modelo de família que agrada ao nosso Senhor. Voltando ao texto, diz assim: é exatamente tal verdade que ecoa nos escritos de Paulo. Na carta à igreja de Éfeso, ele anuncia que o propósito da nossa existência é que sejamos para louvor da sua glória. Aos coríntios ele exorta: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amados irmãos, queremos também trazer à nossa mente, à nossa lembrança o seguinte, que é dom de Deus que o homem viva bem e desfrute do melhor desta terra. É dom de Deus que o ser humano prospere, é dom de Deus que o ser humano tenha saúde, longevidade de vida, viva muitos anos aqui nessa terra com saúde. É dom de Deus que o ser humano seja alegre, tenha paz, tenha felicidade, tenha alegria, tenha prosperidade, tenha tudo do bom e do melhor. Mas muitas pessoas têm padecido porque estão procurando viver tudo isso, se nós respiramos, se andamos, se nós trabalhamos, se nós enxergamos, ouvimos, falamos, tudo isso, quem nos trouxe, quem nos deu esse dom, esse presente, essa graça? É óbvio que foi Deus. Além de tudo isso, ele deu seu Filho amado, Jesus Cristo, para que morresse na cruz e nos desse a vida eterna. Mas eu lhe pergunto, o que nós temos feito para agradecer a Deus?
O simples fato de nós estarmos vivos hoje, eu tenho motivos inúmeros para estar agradecendo a Deus, né? O nosso Deus precisa ser louvado, adorado, engrandecido em todo o tempo. Só que as pessoas têm esquecido o fato de eu ter minha esposa, ter uma filha, ter o meu genro, que hoje minha filha, graças a Deus, é casada. Isso é motivo de alegria, de felicidade, isso é motivo de honra, isso é muito um presente imenso. Eu tenho que agradecer a Deus. E isso tudo para muitas pessoas pode ser um fanatismo, mas não, amados. Isso é como a palavra do Senhor nos disse. Ele nos criou, fez tudo isso para a glória de Deus, né? É tanto que agora estamos vivendo esse momento tão complexo dessa doença. E já descobriu-se a cura? Não. Descobriu-se a vacina? Ainda não. Acredito que o Deus dará sabedoria ao ser humano para que descubra. Mas enquanto não descobriram a vacina, o que é que nós temos que fazer? Orar, clamar, buscar o Senhor. Pois Ele tem poder para fazer milagres. O Senhor nosso Deus tem poder para poder realizar uma grande obra, uma grande maravilha ainda nesse tempo. Então, é necessário nós pararmos um pouco de tantas críticas, perseguições, né? E começarmos a orar ao Senhor, clamar a Deus para que Ele venha fazer esse milagre sobre nós, sobre cada um de nós. Amém. E pastor, nós devemos mostrar para as famílias, agora é o momento das pessoas ficarem mais em casa, das pessoas não saírem. Então que essas famílias aproveitem mais para conversar mais, essas famílias se aproveitem mais para que elas se unam mais, orem ao Senhor, busquem a Deus, né? A todos os amados irmãos, todas as pessoas da nossa cidade, aqui de Santo Inês, aproveite esse momento, né? Às vezes as pessoas acham ruim ficar em casa, acham ruim ficar com a família. É maravilhoso nós ficarmos com a nossa família. Então procurem se entender mais, procurem o esposo abraçar mais a esposa, os filhos conversar com seus pais, busque a Deus, tenha certeza que Deus vai estar fazendo um milagre em nossas vidas, porque Ele é fiel. E o texto nos afirma mais ainda. Às vezes em nossa cultura temos o costume de, ao ver um bebê, dizer que a criança é a cara do pai. Seria muito bom se quando alguém olhasse para a nossa vida, nos dissesse que somos a cara do Pai Celestial. Fomos criados para ser a imagem de Deus no mundo. E somente teremos a vida plena realizada quando isso ocorrer. Exatamente, meu amigo. Quando a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, não está falando de aparência física, não. Está falando justamente sobre os atributos de Deus, né, em nós. Como assim? Amar um ao outro, respeitar um ao outro, cuidar um do outro, né? Nesse contexto familiar, estar ao lado da sua família em todo o tempo, em todo momento. E aqui não é simplesmente uma fantasia que as pessoas hoje abdicaram, né? Eu sou divorciado, mas eu amo meus filhos. Não. A Bíblia em nenhum momento, amado, irá nos ajudar ou nos fortalecer sobre a questão do divórcio. Não. Deus ele não deixou essa regra para nós. Isso foi uma invenção humana. Ainda que alguns encontrem texto no Antigo Testamento, onde Moisés deixou ao ser humano que desse carta de divórcio, como está escrito também em Mateus capítulo 19. E ali os Senhor Cristo eles não refletem o seguinte: Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações, né? O prazer e a vontade de Deus é que nós possamos viver em união, né? Onde somente a morte é que possa nos separar. Isso é um assunto mais profundo que com o tempo nós estaremos falando mais a esse respeito. Mas nós precisamos sermos reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. E de que maneira nós podemos refletir isso, transparecer, mostrar à sociedade que nós somos filhos de Deus? É justamente nesse momento tão difícil, amado, aconselhando, ensinando e sendo exemplo, né? O Senhor Cristo disse que nós não podemos tentar a Deus, como está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 5.
E se nós estivermos nesse momento saindo de nossas casas, nós estaremos tentando a Deus. Ah, mas quem tem fé vai na igreja, ora ao Senhor. Amados, vamos ser francos e realistas. Eu tenho fé para poder sair de dentro de casa e de repente ser contaminado, né? Ah, mas eu vou sair com a minha fé e não vou ser contaminado. Se eu tiver fé para isso, eu tenho fé também para ir no hospital, colocar as minhas mãos sobre a cabeça de um enfermo e curá-lo. Se eu tenho fé para isso, amado, então as pessoas não estariam padecendo tanto. Essa doença não está afetando somente quem é descrente, está afetando crentes também, está afetando evangélicos, pessoas que têm fé em Deus. Então é necessário que nós venhamos sermos prudentes. Nós não podemos ter uma fé irresponsável. Se Jesus Cristo tivesse pensando igualmente a muitas pessoas, ele teria seguido o conselho de Satanás quando disse para ele: lança-te daqui abaixo, né? Porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, que te sustente pelas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Jesus Cristo disse o quê? Não, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, se você tem fé, eu não duvido, eu também tenho fé. Mas chegou o momento de nós sermos prudentes também. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide da sociedade. Mostre que realmente você ama os seus familiares. Pois são muitas pessoas que estão agindo com imprudência. Mas como diz a palavra, nós precisamos ser reflexo do amor, não é? Da presença de Deus em nossa vida. Nesse momento, minha esposa vai estar lendo, fazendo a leitura do segundo tópico, tema que fala a respeito da visão da família, reproduzir a imagem de Deus na terra. Diz assim: quando o Senhor criou o homem e a mulher, deu-lhes a seguinte ordem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1:28. Tal verdade bíblica somente deve ser exercida dentro do contexto da família. É na família que existem as figuras do pai e da mãe, o princípio da família. Os filhos são fruto dessa união. O tópico 1 fala: a família tem a bênção de Deus. O Senhor, quando olha para o homem e sua mulher, os abençoa com a possibilidade de gerarem filhos. Veja o reflexo de tal bênção no Salmo 127, em que o Senhor é apresentado como aquele que fundamenta o lar, ele é quem edifica, protege o lar, é ele quem o guarda, provê o lar, é ele quem nos dá o pão enquanto dormimos. Abençoa o lar, é ele quem nos dá os filhos como sinal de sua bênção. Exatamente, amados. Nós podemos analisar nesse Salmo 127 que tudo que nós temos, nossa família, né, o sustento, a edificação do nosso lar, né, a proteção, né, a providência e a bênção, tudo isso vem de Deus. Talvez algumas pessoas nem tenham mais analisado esses pontos cruciais. Muitas pessoas pensam: eu sustento a minha casa porque eu trabalho, eu me esforço muito, eu não tenho nem sequer tempo para ir à igreja, não tenho tempo para isso, para aquilo. Eu faço tal, eu consigo viver com minha família porque eu sou uma pessoa de bem, porque eu sou uma pessoa responsável. E muitas das vezes nós esquecemos que tudo isso é a graça de Deus, o presente de Deus sobre nós. Pastor, e nós vemos que quão frágil nós somos. Diante dessa pandemia mundial, nós estamos vendo muitas pessoas estão reconhecendo que nós não somos nada. Nós precisamos e carecemos imensamente do grande amor de Deus. Então é necessário que nós busquemos ao Senhor, que nós ensinamos a nossos filhos a buscar a Deus, porque tudo é provisão dele. Se temos força para trabalhar, se levantamos de manhã, é Deus que nos dá. Se temos disposição, se temos um trabalho, é o Senhor que entra com providência. É o Senhor que dá entendimento e sabedoria para que nós possamos exercer tal cargo. Então, que possamos ser gratos ao Senhor, que possamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito em nossas vidas. É verdade. Muitas pessoas durante esse tempo
né, que nós estamos vivendo, o século XXI, eu sempre ouço dizer assim, quando nós evangelizamos, convidamos para ir à igreja, eu não tenho tempo, eu não posso, eu trabalho muito, eu estudo, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que arrumar hoje, fazer comida para amanhã e trabalhar. Eu lhe pergunto desse momento, o que você está fazendo hoje? Onde é que você está agora? Eu sei que existe o pessoal da saúde que está trabalhando, não podem parar, né? Eu sei que existem algumas pessoas que continuam, mas a maioria da população, o que é que estão fazendo agora? Não adianta reclamar, não adianta se estressar, não adianta brigar, não adianta dizer eu não consigo ficar dentro de casa. Porque se você sair, você vai estar colocando em risco a sua vida e da sua família. Então, amados, chegou o momento, como diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para tudo. E se você dizia que não tinha tempo para Deus, agora você tem. Agora é o tempo de você dobrar o seu joelho, de você se arrepender, de você entender que o dono da sua vida, da nossa vida, é Deus. Amém, Jesus. Segundo tópico diz o seguinte: a família tem o poder de reproduzir a imagem de Deus. Os seres humanos foram incumbidos de se multiplicarem por meio da família. E seus descendentes também levariam consigo aspectos da imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, tal imagem foi afetada pelo pecado. Exatamente, o pecado é justamente errar o alvo, é justamente quando o ser humano se afasta do Altíssimo, né? Quando Deus disse para Adão e Eva que eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem do fruto da árvore da vida. E eles desobedeceram e comeram do fruto. A partir daquele momento, eles foram impedidos de estar vivendo no mesmo ambiente em que Deus podia habitar. Nós temos que entender que existe o inferno, existe o céu, existe o inferno, existe Deus, existe também o maligno. E que vai chegar o momento em que nós iremos ser julgados, seremos julgados. E nesse julgamento vai estar em pauta as nossas ações, as nossas práticas. Sabemos que nada que nós façamos aqui neste mundo irá pagar pela nossa salvação. Mas a pessoa que é salva precisa ter ações práticas de pessoas salvas, né? Então, essa é a questão. Naquele grande dia, no grande julgamento, nós seremos julgados e sim, aí vai ser decidido para onde nós iremos, de acordo com as ações que nós praticamos. Será que vamos para o céu? Será que iremos para o inferno? A Bíblia fala que Deus expulsou Adão e Eva do jardim dele, do Éden, quando eles pecaram. Será que nós continuarmos nessa vida de pecado, de desobediência, né? Nós iremos habitar no mesmo lugar que o nosso Deus? Nós iremos fazer parte do seu reino? Será que é assim mesmo, que, como muitas pessoas pensam, Jesus já morreu por nós, pelos nossos pecados? É essa graça barata que as pessoas vivem difundindo aí constantemente que nós temos que vivenciar? Não. Jesus pagou um alto preço, um preço incomparável para que nós pudéssemos hoje ter a graça de sermos chamados filhos de Deus. Ele padeceu. Jesus viveu neste mundo como homem. Ele, sendo Deus, se esvaziou, né? Vivendo como homem, igualmente a mim e a você, para nos dar um exemplo que o ser humano tem sim capacidade de ver neste mundo em obediência à palavra do Senhor. O que Jesus veio nos mostrar foi um exemplo de como nós podemos viver agradando, adorando, glorificando a Deus, independente das circunstâncias.
independente das lutas, independente da fome, da miséria, do desemprego, das doenças, pois Jesus, quando aqui ele estava, muitos doentes ele curou. Muitos doentes ele curou, né? Então, essa é a questão, amados. Nós precisamos estarmos sempre sendo a imagem e semelhança do Senhor. E também passando essa ideia para a nossa família. O segundo tópico diz: a família tem a tarefa de encher a terra. Mesmo depois do pecado, o plano de Deus em fazer com que o homem se espalhasse por toda a terra não mudou. Temos o mesmo mandamento apresentado a Noé. Não é? Em Cristo Jesus, o plano redentor faz com que a igreja seja enviada aos confins da terra, a fim de que tais imagens desfiguradas sejam restauradas para a glória de Deus. É por isso que a nossa visão deve ser universal. E que missões devem alcançar? Desculpe. E que missões devem começar na família, nossa Jerusalém. Como pais, devemos influenciar os nossos filhos e a nossa geração, alcançando como igreja de Jesus Cristo todos os povos para Ele. Como está escrito lá também no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 8, que nos fala sobre a ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo ao enviar-nos, né? Enviar os seus apóstolos. Diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. É uma ordenança do Senhor para nós pregarmos a palavra de Deus por todos os lugares, todos os confins da terra. Talvez seja como eu posso dizer assim, uma forma de o Senhor também estar despertando-nos para nós pregarmos o Evangelho através de vídeos, pois se nós não podemos ir pessoalmente, através de um vídeo podemos alcançar muito mais pessoas, né? E que Deus possa estar nos abençoando grandemente. Vamos agora para o terceiro tópico que fala a respeito dos valores da família. Representar a imagem de Deus. Peço a minha esposa que esteja lendo nesse momento. Não foi somente com o propósito de refletir e reproduzir a imagem de Deus que o homem foi criado. Está escrito que o homem deveria andar, sujeitar e dominar a criação. Tais tarefas dele exigidas são conhecidas como um mandato cultural. O homem deveria ser representante do Senhor aqui na terra, cuidando como bom mordomo de tudo que Deus havia criado. Temos um paralelo disso na história de José do Egito. Faraó deu-lhe poder para cuidar dos interesses reais. José administrava todos os bens do soberano dono do Egito. Aqui nós podemos ver uma comparação sobre José, não é? Nós sempre vemos filmes falando sobre José do Egito, mas sabemos muito bem que José foi um dos filhos de Jacó e ele foi de forma brusca levado ao Egito. Alguns textos falam que José foi vendido, né, para os cambistas que passavam aqui em Canaã, ali perto de Siquém, onde seus irmãos estavam tomando conta das ovelhas, e tinham pegado José, tirado dele a sua estola, a sua roupa bonita, que diferencia, os irmãos tinham ciúmes e inveja de José, e tinham colocado ele dentro de um poço. Algumas histórias falam que José foi vendido pelos seus irmãos. Outras histórias falam que José ele foi tomado, foi roubado naquele momento que estava no poço. Os cambistas passaram, viram José, pegaram ele escondido e levaram. E o vendeu até no Egito a Potifar. Nós podemos ver que era necessário que José fosse ao Egito, óbvio. Mas será que era necessário que acontecesse daquela maneira? Será que não iria ser de uma outra forma? Precisavam os seus irmãos pegá-lo, prendê-lo, jogá-lo num poço, né?
tentaram também matá-lo, né? Mas de acordo com o conselho de Rúben, que era o primogênito, eles não fizeram aquilo, mas de uma forma ou de outra José foi levado até o Egito. Depois disso, José ainda passou pela perseguição da própria esposa de Potifar. Depois disso ele foi lançado na prisão e ali demorou mais de um ano até que José pudesse sair e ser colocado como governador do Egito. O que é bem claro, amado, que nós temos que analisar é o seguinte, sobre a vida de José. Não existiu nada que pudesse impedi-lo de realizar os planos de Deus. Da mesma forma é contigo. Não existirá nada que poderá impedir você de vencer na vida, de ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa abençoada, você de conquistar seus objetivos. Desde quando você tenha fé, confiança e fidelidade com Deus. Fidelidade. Fé, confiança, fidelidade com Deus. Por esse motivo é que nós devemos sempre analisar nosso ponto de vista. José, depois de tudo isso, de ser vendido, preso no Egito, saiu de lá e passou a ser governador do Egito, casou, teve 2 filhos, Efraim e Manassés, né? Voltou a aproximação com seus familiares, com seus irmãos, com seu pai. José teve uma vida vitoriosa. Com isso, o que queremos dizer? Não existe nada nem ninguém na face da terra que irá impedir você de vencer. Você é um vencedor. Você é um vitorioso. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não precisa se afastar da sua família. Você não precisa abandonar sua casa. Você não precisa culpar as demais pessoas pelas lutas e dificuldades que você passa, não. Talvez tudo isso que nós estamos vivenciando agora, passando agora, seja uma prova, uma maneira que Deus está fazendo para nos levar de volta aos seus pés, de volta aos pés da cruz, de volta à humildade, de reconhecermos que Deus é Deus e que Ele existe. Eu tenho certeza, amado, eu tenho certeza que Deus ele vai fazer com que essa enfermidade, esse vírus se enfraqueça. Ele não vai causar em nosso país a devastação que ele causou na China, que ele causou na Itália, tem causado em alguns lugares, não. Eu creio em Deus que Deus fará esse grande milagre. Não que nós sejamos melhores que ninguém, mas é que existem ainda pessoas que estão clamando, estão conscientizando umas às outras. E vamos pedir com fé e Deus fará com que esse mal se aplaque, porque nada é maior do que o poder do nosso Deus. O bem sempre irá ser maior que o mal. E o nosso Deus, ele é maior, muito mais poderoso do que qualquer ação, em nome de Jesus Cristo. Aproveite esse momento para estar demonstrando todo o seu amor, a sua família, a sua atenção, para estarem unidos, em nome do Senhor Jesus. O segundo tópico fala sobre a missão ecológica. Diz assim: Deus ainda continua sendo o dono de todas as coisas, porém Ele deu toda a autoridade para o homem administrar a terra. Infelizmente, o homem tem usado esse poder de forma predatória, destruindo o que o Senhor criou, provocando diversos males à criação. Como família, precisamos compreender corretamente nosso papel aqui na Terra e não nos moldarmos ao padrão deste mundo, que tem sido o de destruir ou explorar, e, consequentemente, o que o Senhor criou. A educação ecológica deve começar em casa. Exatamente, eu tenho ensinado na nossa igreja que nós temos que cuidar da nossa parte espiritual, né, da nossa vida espiritual, e temos que cuidar também do nosso corpo, pois hoje nós estamos observando que as pessoas têm, nós temos, estamos engordando demais, estamos comendo todo tipo de coisa, estamos descuidando da nossa saúde, e com isso
estamos também dando chances às doenças oportunistas, não é verdade? Na nossa igreja já falei a respeito de refrigerantes, a respeito de comidas enlatadas, já falei também a respeito de sucos, de caixinhas, etc. E além disso, temos uma realidade bem que é fato nesse momento, que os agrotóxicos estão chegando também em pequenas cidades, em vários lugares, pessoas têm usado para suas plantações. E tudo isso estará causando no ser humano várias doenças, várias enfermidades. Sabemos que, pelas informações, que o coronavírus ele também tem aproveitado dos idosos e de pessoas que têm problemas respiratórios. Né? Cardíacos, hipertensos, diabéticos. Quais são os mesmos? Hipertensos, cardíacos, né? Pessoas que têm um coração, diabéticos, pessoas com imunidade baixa. Então, por isso o cuidado com nossos idosos, por eles serem mais frágeis. E também com as nossas crianças também, que ainda não têm um sistema imunológico fortalecido, tanto quanto os adultos, né? Exatamente, né? E essa é a questão. Nós precisamos estarmos alerta a esse tipo de coisa, não é verdade? Porque não adianta você cuidar do espiritual, você orar, você ler a Bíblia, você ter o temor de Deus no coração, mas também não estar cuidando da sua saúde, já que nós somos templos do Espírito Santo. Agradeço minha esposa por estar aqui me auxiliando, me ajudando nesse momento, pois ela também trabalha na área da saúde, e a gente, comunitária de saúde, durante esses dias vai ter que estar trabalhando. Nós estamos preocupados com isso e orando por ela também. E louvo a Deus por ela estar me ajudando, pois é uma área que eu não tenho muito conhecimento, mas graças a Deus que ela está aqui ao meu lado. Então, amados, é necessário que nós estejamos pensando nessa necessidade que nós temos que ter com a nossa saúde em todo momento e em todo o tempo. O segundo tópico fala sobre a missão salvadora. Lê para mim, por favor, Silvia. O pastor ainda completando aqui nossa missão ecológica, as pessoas ainda têm maus hábitos ainda de jogar e descartar lixos em lugares inapropriados. Então temos que cuidar também do nosso ambiente, onde nós vivemos, onde nós moramos, para que possamos ter uma saúde boa. Diz assim o segundo tópico, missão salvadora. Mas não é somente com a preservação do ambiente que devemos nos preocupar. Jesus Cristo quer que sejamos seus representantes na terra por outra razão. Ele disse aos discípulos, pouco antes de ser levado ao céu, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Mais uma vez, somos convocados para ser representantes do Senhor aqui na terra, como despenseiros dos mistérios de Deus. Agora, não apenas para cuidar da terra, tal mandamento ainda está em vigor, mas também para anunciar a todos que nele podemos ter novamente a comunhão que tínhamos com Deus antes da queda da humanidade. Aquele que tem toda a autoridade nos concede autoridade para fazer discípulos. Um grande alvo do discipulado que todos nós devemos ter é o discipulado dos nossos filhos e, a partir da nossa família, alcançar o mundo, gerando filhos e filhas na fé, por meio de evangelismo e também por meio de missões. Exatamente, amados irmãos e amigos. Quando nós falamos sobre a questão sobre missões, falamos sobre evangelismo, falamos sobre ganhar almas, falamos sobre pregar o evangelho, algumas pessoas podem dizer assim, mas eu não tenho tempo, mas eu não posso, mas eu isto e aquilo. Amados irmãos, isto não é uma tarefa de pastores, não. Este ide, esse verbo imperativo que o Senhor Jesus Cristo deixou na sua palavra, ele deixou para todos nós. Não foi apenas para os apóstolos e discípulos daquele tempo, não. Por isso que nós temos a responsabilidade de levar a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos para a presença de Deus. Essa é uma realidade que muitas pessoas têm se afastado. Estamos colocando a responsabilidade da nossa família na escola, no governo,
Estamos colocando a responsabilidade da nossa família na sociedade. Nós estamos pedindo, querendo que os conselheiros tutelares façam algo por nossa família. Estamos querendo que a escola eduque nossos filhos. Estamos querendo que a sociedade faça... Não, mas a responsabilidade não são desses meios, não. Eles têm eles podem sim dar um exemplo, eles podem sim nos auxiliar, mas o papel fundamental são dos pais. O papel fundamental está dentro de casa. A minha filha, como eu sempre ensinei, tenho ensinado e ensino na igreja, a minha filha tem que chegar na escola, apesar que hoje ela já é formada, ela tinha que chegar na escola educada. A minha filha tem que se apresentar perante a sociedade educada. Porque é para isso que eu existo, que minha esposa existe, para nós darmos um exemplo, para nós educarmos nossa filha para a sociedade, poder ver e dizer assim, olha, aquela menina é filha do pastor Elias, aquela menina é filha da irmã Kel, entendeu? Pela educação, pelo ensinamento. Jamais eu iria aceitar, nunca aceitei, chegar a reclamação da minha filha em casa, dizendo que ela fez algo de errado na escola, fez algo de errado em qualquer lugar, e eu ter isso como se fosse certo. Não, eu ia na escola, ia em qualquer outro lugar, levava minha filha, conversava com ela, juntamente com os professores, e tudo nós acertávamos, apesar que nunca houve nenhum motivo para isso. Ela sempre foi uma menina bem exemplar, sempre foi uma menina que não nos deixou nenhum motivo de tristeza nem de amargura. Pelo contrário, sempre tive o costume de ir à escola perguntar como é que está minha filha. E as pessoas sempre diziam, é uma menina excelente, é uma menina educada, é uma criança que não nos dá trabalho. E isso me trouxe sempre alegria. Mas eu estou falando sobre exemplos que nós temos que dar. Se fosse o contrário, nós teríamos que ter uma atitude que servisse de exemplo para todos e a sociedade. Mas da minha filha, eu só tenho a dizer que eu tenho alegria, felicidade, paz, que Deus me deu essa jovem Evelyn, que até o momento, graças a Deus, e eu acredito que daqui para frente também será assim. Amém. Uma pessoa de Deus perante todos. E a palavra de Deus nos fala, amados, que nós temos que fazer discípulos, começando dentro de casa. Louvo a Deus que minha filha e meu genro são cristãos também. E levar as pessoas a alcançarem outras pessoas perante a sociedade para seguirem a Cristo. Você tem a oportunidade hoje. Eu sei que o momento é difícil. Mas analisem bem. Não trazendo um terror, mas é uma realidade que nós temos que colocar em prática e trazer a mente de todos nós. Se eu partisse hoje para a glória, a minha vida está nas mãos de Deus? Se hoje o Senhor Jesus viesse para buscar a sua igreja em meio a toda essa pandemia, você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Ou você está entre essas pessoas que não acreditam em Deus e acham que tudo isso é mentira, que Jesus não virá para buscar a sua igreja? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Porque esse é o momento, meu amigo, minha amiga. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, é o momento de você se reconciliar. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, pastor, eu tenho vontade, mas eu não tenho forças, é o momento de você pedir forças a Deus. É o momento de você aceitar o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador. Porque Deus nos dê força para essa pandemia acabar, nós iremos retornar às nossas atividades de estar evangelizando, de estarmos levando a palavra de Deus, de estarmos distribuindo folhetos, falando do amor do Senhor Jesus Cristo, porque enquanto vida eu tiver aqui neste mundo, eu não pararei, não irei parar de falar que o Senhor Jesus Cristo, Ele te ama e Ele quer te salvar. Amém. Esse
é o nosso ponto crucial. Eu acredito, independente de qualquer coisa, enquanto vida eu tiver, eu irei falar do amor de Deus para você que está aí assistindo esse vídeo. Vamos agora para a conclusão. Por favor, minha esposa, lê para mim. Conclusão. Como percebemos nessa lição, são 3 os indicadores que demonstram estarmos atingindo o plano de Deus para a nossa família ou não. Missão. Quando as pessoas olham para a nossa família, ela reflete a imagem de Deus aqui na terra e demonstra que está caminhando com Deus. Visão. Nossa família está envolvida no projeto de alcançar toda a terra com o Evangelho de Jesus Cristo, a começar em nossa casa. Valores. Reconhecemos a responsabilidade da nossa família como bons mordomos na criação de Deus. Agimos como luz no mundo, refletindo a glória de Cristo e como sal da terra, exercendo influência salvadora sobre ela. Exatamente, amados irmãos e amigos, estamos chegando ao final dessa lição. Eu quero dizer a todos vocês que chegou o momento de nós pensarmos, repensarmos, estarmos ao lado das pessoas que nós amamos, dizermos para elas o quanto elas são importantes para nós. O momento de nós perdoarmos uns aos outros, esquecermos nossas falhas e nos abraçar, para que unidos possamos vencer essa grande batalha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saibam que o nosso Deus, o plano dele é de amar a humanidade, de salvar. Isso que está acontecendo no mundo não é jamais algo que venha nos trazer somente o desespero, não, mas venha nos trazer a esperança de dias melhores através do poder de Deus. Que essa lição fique em nossos corações e que Deus esteja nos abençoando poderosamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica aqui nosso abraço e que a paz do nosso Deus esteja com todos. Amém. Que o grande amor de Deus, que assim seja, a graça do Senhor Jesus que assim seja, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. E lembrando vocês que os profissionais de saúde estão trabalhando por você. Os policiais, as pessoas que limpam, as pessoas da limpeza, estão trabalhando por você. Então lembre-se, fique em casa, porque todos nós também temos famílias e nós queremos que a sua família e a nossa família fiquem bem. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.